Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Continuamos a estudar a obra em sua segunda parte e, mais especificamente, no nono capítulo dessa segunda parte, capítulo que ensina sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Portanto, estamos estudando as relações entre os dois planos da vida, as relações que se estabelecem entre as pessoas que estão no mundo extracorpóreo e aquelas que estão no mundo corpóreo, como os espíritos nos influenciam. Hoje nós vamos nos concentrar nas questões que vão de 484 até a questão de número 488. Essas questões compõem o item afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Bem, antes de iniciarmos o nosso estudo, vou convidar os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos lá. Então vamos todos nós nesse momento, com os corações e mentes voltados ao objetivo do estudo de O Livro dos Espíritos, convidar Jesus a participar conosco desse estudo. Vamos pedir com sinceridade e também com gratidão ao querido amigo que ele possa nos orientar e nos proteger durante o estudo de hoje, e que nós possamos absorver bem o conteúdo do livro e, estando assim, ligados em um só pensamento, em uma só vontade de progredir espiritualmente, intelectualmente, moralmente e assim contribuir na obra do Cristo. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Então, meus amigos, nós iniciamos essa segunda parte de O Livro dos Espíritos, justamente conscientes, né, dessa ideia de que se fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos e que não há exatamente uma cisão entre o plano corpóreo e o plano extracorpóreo. Nós estamos vendo aqui, nessa segunda parte do livro, que, inclusive, as relações entre essas duas fases da vida, da existência do espírito, são relações muito íntimas, são relações que se apresentam com muita frequência para nós, e o Livro dos Espíritos nos ajuda a abrir as nossas mentes, a abrir a nossa percepção, enquanto aqui encarnados, para que a gente possa, de fato, reconhecer essa ação do plano espiritual em nossas vidas. Quando nós iniciamos o capítulo 9, que fala sobre essa intervenção dos espíritos desencarnados no plano material, nós começamos a estudar essa influência através dos pensamentos, a ação que os espíritos têm sobre os nossos pensamentos e atos. Esse era o primeiro item, com o foco aqui que a gente vai colocar agora na questão dos pensamentos, né? Então, os espíritos dirigem os nossos atos, vimos anteriormente, através de nossos pensamentos, influenciando nossos pensamentos. Nos itens que vieram na sequência, nós estudamos a ação dos espíritos um pouco mais ligada ao aspecto físico. Vimos, por exemplo, possessões e o item convulsionários. São aqueles casos em que o espírito desencarnado realmente comanda o corpo de um espírito que está encarnado. E agora a gente vai avançar mais um pouquinho com uma outra característica dessas influências. Notemos, né? Vimos essas influências nos pensamentos, vimos essas influências chegarem ao aspecto físico. Agora, nós, estudando esse item, afeição, que os espíritos votam a certas pessoas, nós paramos um pouquinho para prestar atenção na palavra afeição e podemos perceber que agora é uma relação de sentimentos. Agora é uma relação de é uma relação de um sentimento bom que os espíritos nos dirigem. E aí a gente vai ver se aqui, como acontece aqui na Terra, se os espíritos também têm os seus eleitos, né? A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. E é justamente com essa questão que Allan Kardec abre
o estudo desse item do Livro dos Espíritos, que inclusive está nos preparando para o estudo que vem na sequência. A gente já pode adiantar essa informação, até porque a gente já passou aqui pelo índice do item, né? Já não é segredo para ninguém. O que vem na sequência? Questão 489 abre o estudo sobre os anjos da guarda. Então, os anjos da guarda estão ligados a nós de que forma? De que jeito? Por quê? Qual a causa dessa ligação? Ela realmente existe? Então, esse item, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, já fundamenta a questão dos anjos da guarda, que todos nós temos, né? Então, questão 484 já vai introduzir essa temática para a gente e já vai fundamentar essa base do estudo para a nossa relação com nossos anjos guardiães. Olha aqui que bonito que a- que bonita que é essa parte do Livro dos Espíritos, né? Então Kardec pergunta se os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Existe essa preferência, né, de afeto por certos indivíduos? Tem ligação afetiva preferencial os espíritos com outros espíritos encarnados? E aí a resposta vai trazer para a gente uma elucidação muito importante. Vamos a ela. Os bons espíritos simpatizam, olha aqui onde que está a afeição, né? Na simpatia que eles sentem. E é assim mesmo, né? A gente tem afeto por aquelas pessoas para com as quais nós temos uma certa simpatia. Isso permanece quando o espírito está desencarnado, né? Essa é uma questão do espírito. A simpatia, a afeição, o afeto, o amor, são questões do espírito e não do corpo, né? Então, os bons espíritos têm simpatia com os homens de bem, ou pelo menos com aqueles que são suscetíveis de se melhorarem. Aqui, a quem se afeiçoam os bons espíritos? E lembrando, né, que a gente tem aquela escala espírita, né? Os bons espíritos, aqueles que já alcançaram um certo grau de progresso. Então, esses se afeiçoam com os homens de bem. E se a gente quiser fazer de novo aquele exercício aqui de pensar, junto com Allan Kardec, quem seria o homem de bem naquela descrição assim, ímpar, né? Belíssima descrição que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber que o homem de bem tem características que não se encontram aqui no planeta Terra, unidas em um só indivíduo. É muito raro serem encontradas. Então, quando a gente fala em homens de bem, a gente pensando aqui nos espíritos que estão encarnados e que realmente têm condições de fazer o bem, que desejam mais o bem do que o mal, que se esforçam para combater em si suas más inclinações, que as combatem dia a dia e que colocam suas forças em fazer o bem, né? A gente pode generalizar um pouco mais essa essa questão do homem de bem, dado que aquele homem de bem, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é, é um objetivo que a gente tem que alcançar. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca para a gente ali, muitas vezes, aquilo que seria o padrão, né? Aquilo que deveria ser o objetivo. Então, às vezes, muito difícil de encontrar aqui na Terra daquela forma como está sendo narrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ao dar essas características, ao apresentar esse modo de ser, esse modo de ação do homem de bem, o Evangelho nos dá, portanto, o nosso horizonte, né? Nos dá aquilo que nós devemos almejar, aquilo que nós devemos nos esforçar para conquistar e para ser. Aqui, voltando então à pergunta, bons espíritos simpatizam com os homens que se esforçam para fazer o bem, ou pelo menos com aqueles que são suscetíveis de se melhorarem, né? Não têm os corações endurecidos. Já os espíritos inferiores simpatizam com homens viciosos ou que podem tornar-se tais.
Notemos, né, que aqui nessa resposta a gente tem a potencialidade do indivíduo sendo trazida à tona. Porque eu posso ser aquela pessoa que não tem nesse momento nenhum tipo de hábito muito pernicioso ou de um vício pouco mais evidente na minha vida. Mas eu tenho algumas inclinações em mim. E os espíritos percebem essas inclinações por afinidade fluídica, inclusive, como a gente já viu, né? Por afinidade com pensamentos, por afinidade com nossas emoções. Então, eles percebem que eu tenho essa inclinação, se aproximam de mim e fazem as sugestões, como a gente já viu também anteriormente, né? Eles influenciam nossos atos através dos pensamentos. Então, podem começar a incentivar o indivíduo a praticar aquilo que só está no âmbito das suas inclinações, por enquanto, no âmbito dos seus pensamentos. E então, eles se afinizam com esse tipo de espírito que é potencialmente um espírito vicioso. Ele não é ainda, mas ele é potencialmente um espírito vicioso. Então, sempre vale para a gente esse cuidado, né, com a nossa potencialidade. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações, somos ainda espíritos imperfeitos e devemos estar conscientes disso, que temos ainda as nossas más inclinações que podem se transformar em desvios graves de nosso caminho. E estarmos atentos a isso, né? Espíritos inferiores se afinizam com isso, com espíritos viciosos ou com aqueles que podem se tornar viciosos. O que nos consola é a primeira parte da pergunta, né? Por outro lado, a gente tem essa possibilidade de viver uma relação com bons espíritos se nós concentrarmos as nossas forças em estarmos abertos à reforma, ao autoconhecimento, à melhoria, à prática da caridade. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nessa questão da potencialidade que está nessa pergunta, porque ela retrata o que é a vida da esmagadora maioria dos espíritos que estão hoje aqui encarnados na Terra. Nós temos as duas possibilidades em aberto para nós: sermos suscetíveis de melhorias ou suscetíveis de estarmos envolvidos com vícios e com atitudes, pensamentos, sentimentos que realmente vão nos desviar do caminho do bem. Então, olha só, né? Daí as suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Conformidade dos sentimentos. Então, a gente tem sentimentos parecidos com os dos bons espíritos, que são pelo menos a semente dos sentimentos dos bons espíritos. Sim, a gente tem, todos nós temos. E a gente tem sentimentos parecidos com os dos espíritos viciosos, infelizes? Sim, também temos. O importante é cuidarmos do nosso interior e não estarmos por muito tempo navegando pelas más vibrações, né, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, porque no fim é isso que vai nos ligar a um tipo ou a outro tipo de espírito desencarnado. E estarmos atentos, né, à questão que Kardec põe, porque sim, há afeição, há sentimento, há afeto dos espíritos em relação a nós, né? Se afeiçoam de forma mais pura, sentem amor, os espíritos bons, por aqueles que são suscetíveis de melhor. E o contrário, né? Sentem afinidade, a gente não vai chamar de amor, os espíritos inferiores por aqueles viciosos. Simpatizam, se aproximam. Então, vejamos que essa questão 484 é a fundamentação para toda a nossa relação com o plano espiritual e que abre a possibilidade, né, de termos espíritos que nos amam profundamente e que são espíritos de graus de progresso superiores ao nosso. Aqui, então, a informação que a gente queria, né, para fundamentar lá a relação com os anjos da guarda lá na frente. Sim, os espíritos de grau superior ao nosso se afinizam conosco, se formos homens de bem, ou se estivermos, pelo menos,
suscetíveis de nos melhorar. Bom, então, seguindo, né? Seguindo as informações do texto 485. E agora, essa afeição que os espíritos votam a determinadas pessoas é exclusivamente moral, e veja que a palavra aqui é exclusivamente, né? Ela é unicamente moral, porque é isso que está lá na questão anterior, na questão 484, né? De acordo com os sentimentos, de acordo com as inclinações. Então, uma ligação moral. Kardec pergunta se ela é exclusivamente moral. Resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Né? Mas quando o espírito se apega com uma certa pessoa, nem sempre o faz apenas por afeição. A essa estima que essa pessoa lhe inspira, pode agregar-se também uma reminiscência das paixões humanas. Olha que interessante que essa resposta, porque aqui a gente agora é capaz de perceber que, sim, há uma ligação entre nós e os espíritos desencarnados por afeição, isso existe, essa afeição ela é comandada ali, ela é fundamentada pelo aspecto moral, mas acontece que é, não existem espíritos em apenas dois níveis, né, de existência, é, dois níveis de progresso, perdão. Só espíritos bons e espíritos inferiores, como foi retratado ali na questão 484. Eu estou querendo dizer, meus amigos, que a escala espírita, como Kardec ensinou para a gente, ela não é uma escala absoluta, como o próprio codificador disse. Ela é uma escala que nos dá ali uma noção dos diferentes graus de progresso dos espíritos. E que existem espíritos desencarnados que têm um grau de progresso muito próximo ao dos espíritos que estão encarnados, que não podem ser considerados nem espíritos, para a gente usar aqui, né, é, uma, uma palavra que talvez não seja adequada, mas que não podem ser considerados nem espíritos maus e nem espíritos puros, né? Nem aqueles espíritos empenhados no mal e nem espíritos puros, assim como a maioria de nós, né? A maioria dos habitantes do planeta Terra está justamente nesse intermédio, né? Daquelas pessoas que não são absolutamente más, não querem fazer o mal o tempo todo, embora de vez em quando façam e às vezes nem por vontade própria, né? Diria o apóstolo Paulo que as pessoas, na maior parte do tempo, são mais frágeis do que más, e é uma leitura muito interessante da nossa vida, né? Em relação às outras pessoas, nem sempre as pessoas fazem o que fazem por maldade, elas fazem muitas vezes por fragilidade. São diferentes as duas coisas, né? E espíritos desencarnados muitas vezes estão nesse mesmo patamar. Então vejam, né, que sim, afeição fundamentada pelo lado moral, mas que essa estima que os espíritos têm por seres encarnados pode ser também influenciada por uma reminiscência das paixões humanas, ou seja, né, daqueles sentimentos, daqueles desejos, de tudo aquilo que está ligado à vida de um espírito encarnado. Por isso eu dizia, né, espíritos que estão em grau evolutivo muito próximo do nosso aqui na Terra e que sentem essas reminiscências das paixões humanas. Então, vamos tentar explicar um pouquinho essa questão das reminiscências das paixões humanas, para a gente entender o nosso relacionamento com esse tipo de espírito. Então, vamos lá. Começa assim, né? A questão. Bom, existem espíritos que têm uma certa preferência de afeto por seres encarnados? Sim. Segunda parte, isso se concentra apenas no âmbito moral? Os bons se afeiçoam a quem pensa como eles, a quem sente como eles, e os inferiores, a mesma coisa, né? Se afeiçoam a quem sente. É só isso que comanda essas relações? Não. Existem também aqueles espíritos que se apegam a pessoas por causa das reminiscências das paixões humanas. E agora a gente precisa entender o que são essas reminiscências, né? Lembrando da questão 228 do Livro dos Espíritos, que a gente já estudou,
Kardec vai perguntar se os espíritos, e vejam que aqui são espíritos em geral, eu até volto aqui à questão 485 para a gente perceber que Kardec não está tratando aqui nem de espíritos bons e nem de espíritos inferiores. Ele está falando sobre espíritos em geral. Tá? Assim como ele começou a questão 484. Espíritos em geral são aqueles espíritos que respondem às perguntas, né, os espíritos superiores que especificam entre espíritos bons e inferiores. E Kardec está no âmbito dos espíritos em geral, né? Então, lembrando isso, estamos tratando dessa questão, espíritos em geral. Retorno à questão 228. Conservam os espíritos em geral alguma das paixões humanas? Questão 228. E aí a explicação é a seguinte: quando desencarnam, os espíritos que são espíritos elevados deixam as paixões más, as paixões terrenas, na Terra. Eles não levam consigo. Os espíritos inferiores conservam as paixões que são chamadas de paixões más, na questão 228. O que são essas más paixões? Do ponto de vista do espírito, né? São tudo aquilo que está ligado à vida do corpo. Desejos, por exemplo, do corpo, excessos do corpo, né? Paixão enquanto excesso. Depois, mais à frente, no livro dos Espíritos, a gente vai estudar um pouco melhor essa questão das paixões, mas por enquanto basta a gente ter essa noção de que uma paixão é um desejo, um impulso descontrolado. Por exemplo, a gente tem os desejos relativos à conservação do corpo. Alimentação, por exemplo. Eu posso me alimentar com certo excesso e isso se torna uma alimentação indesejada, né? É uma paixão por aquilo, é um desejo por aquilo que extrapolou os limites do saudável. Então, essa é uma paixão má. Pode acontecer, por exemplo, né, a paixão da posse excessiva. Eu tenho filho, uma filha nessa encarnação, eu desencarno e continuo afeiçoado àquele filho, àquela filha, não tanto por amor, mas pelo sentimento de posse. Porque se for por amor, é um sentimento mais elevado, né? A posse já é uma paixão, uma má paixão terrena. Pode acontecer entre cônjuges, esposo, esposa, né? O espírito desencarna e está ali ligado ao seu esposo, à sua esposa, por causa de uma paixão terrena, por causa dos excessos da paixão terrena. No caso, o sentimento de posse. Não, ela é minha esposa. Ela não pode é, amar outra pessoa, apenas a mim mesmo. Então, vejam, né, que é nesse sentido que Kardec recebe a resposta aqui. Reminiscência das paixões humanas, reminiscência daquilo que o mundo corpóreo oferece a cada um de nós enquanto espíritos. E a gente se apega a essas circunstâncias terrenas, então permanecemos afeiçoados a certas pessoas, enquanto já desencarnados, por causa dessas reminiscências, né? Sócios em negócios, parceiros nas artes e assim por diante. Esse espírito desencarna, ele tem em si ainda uma forte reminiscência, uma forte lembrança, uma forte influência da sua última vida terrena e se apega a pessoas que vivem aquele estilo de vida, aquele modo de vida ao qual ele se afeiçoou enquanto encarnado. Então, não é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam às pessoas, né, aos encarnados. Questão 486, seguindo ainda, né, aprofundando aqui o tema, e agora uma pergunta importantíssima, né? Se a gente está estudando até agora a parte do sentimento dos espíritos por nós, esse afeto, esse carinho, essa proximidade dos espíritos para conosco, agora a questão do interesse deles, não apenas em nós ou por nós,
mas o interesse pelas nossas desgraças, ou pela nossa prosperidade. Né? Como eles veem aquilo que acontece conosco aqui na Terra. Eles se interessam pelos eventos que ocorrem em nossas vidas terrenas, eles se afligem, aqueles que nos querem bem, pelo menos, né? Se afligem com os obstáculos que nós enfrentamos, com os males, né, que a vida nos traz, com os males que padecemos durante a vida. Então, para além da reação da relação de afeto, de carinho, tem a relação do interesse por aquilo que nos acontece. Aí já é uma relação um pouco mais profunda, né? Então, vamos lá, vamos à resposta que é uma resposta que nos faz refletir bastante. De novo, o recurso usado aqui na resposta, né? Depende de que tipo de espíritos nós estamos falando. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem felizes com as nossas alegrias. Os bons espíritos, né? Esses sim, esses se afligem com os percalços da nossa existência, com os males que sofremos, mas se afligem quando nós não os suportamos com resignação. E há um motivo para isso. Porque se a gente não suporta com resignação, a gente não tem desses males, nenhum benefício. Segue a resposta, né? Assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga, o remédio, né? Que usar de curar. Então, vamos, vamos analisar bem essa pergunta e essa resposta, porque elas trazem para a gente motivos assim de muitas reflexões para a nossa existência. Primeira coisa, né? Que a gente pode notar aqui desse conjunto pergunta e resposta. A resposta fala sobre os bons espíritos. Por que que ela não fala nada sobre os espíritos inferiores, assim como foi realizado lá na questão 484? Ela não fala nada porque os espíritos inferiores, como a gente viu, muitos deles se comprazem no mal que nos aflige. Eles, muitas vezes, inclusive, nos influenciam, nos levando às más atitudes. E a gente já estudou um pouquinho disso ali no item possessos convulsionários, a gente já trabalhou um pouco essas ideias. As ideias das obsessões. Então, por isso que essa resposta é dirigida é orientada, né, pela ação dos bons espíritos, porque a ação dos maus espíritos a gente já teve oportunidade de refletir um pouquinho sobre elas, e a gente sabe que não, os maus espíritos não se interessam tanto assim pelas nossas desgraças ou pela nossa prosperidade a ponto de se afligirem com isso. Então, olha só, o sentimento, né, de alguém que nos quer bem é um sentimento tanto diferente do sentimento de alguém que não nos quer bem. Então, quem se aflige com as nossas desgraças são as pessoas que nos amam, são os espíritos que querem o nosso bem. Então, os bons espíritos ficam felizes com as nossas alegrias. Um espírito inferior sentiria inveja das nossas alegrias. É o que acontece com muita frequência nas nossas existências. Olha como é diferente a relação que a gente tem com diferentes tipos de espíritos, né? Por isso a questão 484 é excepcional enquanto condutora de nossas inclinações aqui na Terra. Se a gente quer ligação com espíritos que ficam felizes com as nossas alegrias, a gente tem que se esforçar para sermos homens de bem. Esses sim se afligem no bom sentido da palavra afligir-se, né? Porque se é um espírito de ordem elevada, ele não vai se afligir exatamente como um espírito de ordem inferior, porque aqui quando a gente fala que alguém está aflito aqui na Terra, é aquela aflição que desequilibra, que incomoda, é aquela aflição que realmente tira a pessoa dos seus objetivos, que tira o foco daquilo que ela precisa fazer para superar até aquela aflição e tudo mais, né? Esse quadro geral de desequilíbrio.
Esse quadro de desequilíbrio, de emoção, de uma aflição, no sentido que nós conhecemos aqui da palavra, não cabe a bons espíritos, né? Não cabe a espíritos, principalmente a espíritos de segunda e primeira ordem, né? Cabe a espíritos do nosso grau. Então aqui do nosso grau de progresso, né? Então aqui cuidado com a palavra aflição, porque os bons espíritos, como a gente sabe, não guardam paixões humanas. Podem sentir-se, eles podem ter esse sentimento de piedade por nós, né? Esse sentimento de compaixão por nós, mas não a aflição nesse sentido terreno, né, da palavra. Então eles vão se afligir quando a gente não suportar com resignação os nossos percalços aqui na Terra. E daqui a gente parte para a reflexão que a gente queria fazer, né? E por que é assim? Por que acontece dessa forma? Bom, o ponto de vista deles é um ponto de vista diferente. Vamos começar por aqui, né? O ponto de vista deles é um ponto de vista completamente diferente do nosso. Porque a gente tem aqui na Terra as, as nossas diferentes características de uns para com os outros e as nossas diferentes leituras de vida. Mas todas elas, todas as leituras de vida, a maior parte do tempo, estão orientadas pelo aspecto da matéria, né? Pelo aspecto material. E a gente precisa começar a colocar na nossa mente que quando a gente vive uma situação muito difícil aqui na Terra, ela é uma situação para nós de aprendizado, é uma situação que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa enfrentar com essa virtude que está aqui, a resignação, né? Para que a gente possa tirar proveito disso, porque senão é o sofrer apenas pelo sofrer. E o sofrer tem uma utilidade, segundo o Espiritismo, que é justamente o progresso do espírito, é o despertar do espírito para a conquista do seu progresso. É só para isso que serve o sofrer, um despertar. Né? A dor vem para dizer para a gente assim: acorda, você precisa modificar as suas atitudes, né? Para que você possa progredir, para que você possa superar tudo isso que está acontecendo. Bom, e aí quando a gente começa a pensar dessa forma, certamente a vida melhora. A vida melhora e melhora bastante, né? Melhora assim exponencialmente. É, Então, atenção para itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que são itens é, assim, de grande orientação para todos nós e de grande consolo. Por exemplo, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o item motivos de resignação. E esse item é aberto por uma frase muito famosa de Jesus, na qual ele diz: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Como é que alguém pode estar aflito, né, e ser feliz? Porque a frase de Jesus é essa: bem-aventurados é felizes, né? Felizes os aflitos. A gente precisa ter uma leitura de vida para além da vida material, para que a gente possa aproveitar bem os momentos de dificuldade, para que a gente possa progredir. A explicação vem ali no decorrer desse item do capítulo 5, dizendo que a gente deve se considerar feliz por sofrer, porque as dores desse mundo são nada mais, nada menos do que o pagamento de uma dívida de vidas passadas. Né? Então, quando a gente suporta essas dores aqui pacientemente, elas evitam sofrimentos futuros. É nesse sentido que a gente precisa desenvolver a nossa resignação. Deus não quer o mal de ninguém, né? Deus não impõe para a nossa vida nada que seja simplesmente para nos prejudicar, ou que seja simplesmente para nos ver numa situação de dor, de incômodo. Não. Deus permite que aconteçam certos eventos em nossas vidas como consequências daquilo que a gente praticou, ou nessa vida mesma, ou em vidas anteriores. Ainda o Evangelho é muito consolador, dizendo para a gente que muitas vezes aquilo que acontece com a gente, se a gente levar essa metáfora, né?
a sério o pagamento de uma dívida, é uma imagem, é uma metáfora, né? É uma comparação, é uma linguagem que a gente pode entender. Eu errei no passado, agora sofro as consequências. Eu sofro as consequências para que eu não cometa mais o mesmo erro. Não é uma dívida no sentido, naquele sentido é, mais concreto do termo, né? Não, Deus nos perdoa por nossas faltas, claro. Então não há dívida com Deus. Deus já perdoou as nossas faltas que nós cometemos e aquelas que ainda vamos cometer. Perdão está dado. No entanto, Ele quer que a gente progrida. Então, dívida nesse sentido, metafórico, né? É, para continuar dentro dessa imagem, o capítulo 5 diz que o homem, o ser humano aqui na Terra, é semelhante, olha a palavra, né? Eu vou ler a frase no capítulo 5 aqui, ó. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, ou seja, ele parece com alguém que deve muito. Então, é uma comparação, claramente é uma comparação, né? Não é é para a gente tirar o espírito da letra, o significado daquilo que está sendo escrito, né? Então, o homem se assemelha a alguém que deve muito. E o credor chega para essa pessoa e diz para a pessoa assim: se você me pagar hoje 1% do que você me deve, o resto está perdoado. É mais ou menos assim que a lei divina nos trata, é isso que está sendo colocado aqui. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, se é que dá para eleger, né? Uma passagem mais bonita do que a outra. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra belíssima do começo ao fim. Mas olha o quanto que isso é esclarecedor e consolador, né? Vai nesse sentido que a gente está dizendo. Olha, Deus já perdoou as nossas faltas. O que se apresenta em nossas vidas são situações para que a gente possa reconhecer aquilo que precisa ser realizado pelo Espírito imortal. Que credor faz isso por nós? Ó, você paga 1% só da sua dívida e o resto está perdoado, né? Só Deus, apenas Deus, tem um amor, uma misericórdia, uma compaixão por seus filhos dessa magnitude para dizer para a gente: olha, esse sofrimento que você está tendo aí na terra realmente parece algo que não passa, realmente parece muito duradouro, parece algo sem solução, mas suporta com resignação. Suportar com resignação não é apenas ficar parado, né, diante do sofrimento. A gente sempre insiste nisso. Suportar com resignação é não reclamar, não cultivar a revolta diante daquela situação e, ao mesmo tempo, a resignação é uma atitude proativa, né? É uma virtude, melhor dizendo, até proativa. É uma virtude que permite uma análise, porque não tem revolta, né? Porque não tem incompreensão. Então, ela permite a mente aberta para uma análise da situação e para que eu possa pensar no seguinte: o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? Então, aquilo que está ao meu alcance eu faço, eu realizo. Aquilo que não está, eu confio aos bons espíritos que se aproximam de mim, porque olha só como funciona isso que está sendo colocado por Kardec aqui. Eu faço o que eu preciso, e então eu me coloco naquela posição do espírito que está pelo menos inclinado ao bem. Atraio para mim, com essas atitudes, a presença de bons espíritos que se afeiçoam a mim, porque eu tenho essa boa atitude. E então eu confio a eles a providência de me ajudar naquilo que não está ao meu alcance, e isso funciona. Porque assim, é por esse mecanismo, né? É através dessas atitudes que a gente tem uma boa relação com bons espíritos. Então, que maravilha que é esse aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo em união com o texto que a gente está lendo, né? E para a gente encerrar aqui essa reflexão na questão 486, que é uma questão muito profunda, eu faço uma referência ainda ao finalzinho do texto, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação. Inclusive fica a dica, esse é um motivo de resignação. Pensarmos que a nossa dívida, se há dívida, né, ela é paga no mínimo possível, porque, inclusive, a partir do momento em que a pessoa se coloca nas obras do bem, né, não há mais motivo para que ela continue a sofrer.
Então, muita atenção a essas circunstâncias, né? Esse item do Evangelho continua a trazer outros motivos de resignação, continua a explicar a utilidade das nossas mazelas terrenas. E, meus amigos, a gente começou a falar sobre esse item do Evangelho para podermos exemplificar um pouco por que os espíritos só se afligem quando a gente não suporta com resignação. É porque eles veem a vida de uma forma diferente, o ponto de vista deles é diferente. Eles olham para a nossa aflição e sabem o porquê estamos passando por aquilo. Enquanto a gente muitas vezes não sabe, a gente não encontra causa nessa existência, e ela está em existências anteriores. Então, né, a aflição deles é porque a gente não suporta, e não pela situação em si. A nossa aflição é pela situação em si, porque às vezes a gente não compreende, se revolta. Né? Olha a diferença entre nós e os espíritos, bons espíritos desencarnados. Né? Bom, então fica a dica de leitura desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, motivos de resignação, repito, está no capítulo 5. E eu faço uma breve referência agora ao parágrafo final desse item, no qual Allan Kardec escreve: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Olha só, é exatamente o que a gente está aprendendo aqui na questão 486, né? Se tivermos essa leitura de que o sofrimento é um sofrimento, a dor, o sofrimento, né? A aflição são passageiros durante a vida terrena. E se nós os enfrentarmos com coragem, com resignação, aí tudo muda. Continua a leitura de mais um trechinho do Evangelho. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Então, se a gente pensar que o sofrimento é passageiro, a gente sofre menos. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. O que está querendo? O que está escrito aqui? Que quando a gente olha para a vida corpórea do ponto de vista do espírito imortal, aí a gente entende melhor o que ela é. Imortalidade para a gente é um tempo em que a gente, né, é uma duração que a gente não tem nem muita noção do que signifique. Então a gente coloca 70 anos, 80 anos, 90 anos, que é o que geralmente se vive aqui na Terra, né? Comparados com a imortalidade do espírito, talvez seja menos do que uma gota d'água no oceano, né? Então, é com isso que a gente se consola, é com esse tipo de ideia que a gente cultiva uma ação proativa aqui na Terra. Voltando então ao nosso relacionamento com os espíritos, né? As duas últimas questões do texto agora. Questão 487, Kardec quer aprofundar um pouco mais esse estudo, né? Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? São os físicos ou morais? Então agora Kardec refina um pouquinho mais a questão, né? E a gente pode perceber aqui que essa questão 487 decorre da anterior, né? Ela é uma sequência de ideias aqui. E agora, que tipo de males mais toca os espíritos que nos querem bem? Os físicos ou os morais? Vamos para a resposta, né? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, portanto, os males morais, né? Daí decorre tudo o mais. Está aqui a explicação. Por que eles se afligem mais com o nosso egoísmo e com a dureza dos nossos corações? Porque daí decorrem todos os outros males. E vejam como segue a resposta, meus amigos. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Males imaginários. Que é isso que está sendo dito aqui no Livro dos Espíritos? Ora, quantas vezes a gente não se pega aqui no planeta Terra lamentando coisas que a gente não deveria lamentar? Coisas que não têm quase que importância alguma, mas que nos ferem. Por exemplo, um comentário maldoso que uma pessoa fez a respeito de nós. Mas afinal de contas, né? Por que que a gente deve se importar tanto com o comentário que outra pessoa fez?
Às vezes a gente perde um objeto pelo qual a gente tem grande apreço sentimental. Ah, e se lamenta porque perdeu aquele objeto. E, né, e fica ali naquela situação de lamentação, naquela tristeza, naquela mágoa. E se a gente parar para pensar, aquele objeto nem nos pertence, né? A gente está encarnado aqui por um certo tempo, a gente vai desencarnar, vai estar no plano espiritual, vai reencarnar, vai esquecer completamente daquele objeto. Vejam, né? São coisas que a gente tem, aqueles apegos assim da vida terrena, que são coisas bobas, são coisas às vezes pueris e que nos causam assim uma grande revolta, né? Um grande desequilíbrio. E aí os espíritos superiores, né, olham para aquele quadro e dizem: é uma criança que perdeu um brinquedo. É mais ou menos isso, né? Então, nesse sentido, os espíritos riem-se, né, desses males imaginários. Na verdade, não causou nenhum mal para a gente aquilo, né? Foi algo mais do nosso sentimento de posse, de orgulho, de egoísmo, né, que a gente está vendo aqui, do que realmente um mal. Então, é algo que mais nos feriu moralmente do que qualquer outra coisa, né, por causa das nossas imperfeições. Rejubilam, ficam muito felizes com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então, se importam mais com males morais ou com os males físicos, mais com os morais, mas ficam muito felizes com aqueles males que acabam resultando num menor tempo de nossas provas, né? Ou seja, que fazem a gente progredir. Pronto, está aí dada a resposta, né? Muito certeira, inclusive. Comentário de Kardec. Kardec vai nos orientar aqui com relação a essa resposta, enfatizando a questão aqui dos males morais, né? Vamos ler junto um pedacinho aqui. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males, devidos a causas de ordem moral, do que pelos sofrimentos físicos que são todos passageiros. Claro, né? O corpo físico se degrada, acaba, e o sofrimento do corpo físico acaba com o corpo físico. Então ele tem data para acabar, né? Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas. Olha aqui o que a gente tentava exemplificar agora há pouco, né? Tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Claro que se compadecem, né, dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo. Claro, eles não são insensíveis, né? Não é essa a questão. A questão é que eles têm um outro ponto de vista. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Daí, né? Daí o motivo de resignação, daí as boas atitudes, tudo aquilo que a gente pode imaginar, né? Então, esse comentário de Kardec é fundamentado, né, na explicação ali, no porquê eles se compadecem mais de nossos males morais. É por causa do ponto de vista, esse é o segundo ponto da explicação de Kardec, é um ponto de vista mais abrangente sobre a vida. E depois falando um pouquinho sobre a ação desses bons espíritos nesses momentos é, difíceis para nós, né? Eu aproveito aqui para a gente poder fazer mais um comentário antes da pergunta final da questão 488, mais um comentário ainda do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item A Desgraça Real, para a gente poder se livrar um pouco desses males imaginários, para a gente poder amenizar os sofrimentos físicos, para podermos tratar os sofrimentos morais e para que a gente possa, sim, viver uma vida mais livre, mais ativa, mais consciente, né? É, produzindo para a gente o progresso que a gente espera. Esse item, a desgraça real, é um item muito poderoso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa dizendo assim, é uma instrução dos espíritos, né? O espírito que se comunica aqui, que passa essa instrução, é o espírito Delfina de Girardin. É uma instrução de 1861 e 61
E ela começa a sua instrução dizendo que muita gente fala que sabe o que é desgraça, né? As pessoas julgam, sabem o que é uma desgraça. E ela fala assim, mas só que quase todo mundo se engana, porque a desgraça real não é a falta de alimento no fogão, não é o credor que bate a porta ameaçando, né, a falência, não é a separação momentânea de entes queridos pela desencarnação, não é a traição que as outras pessoas nos fazem, não é nada disso. Nada disso é a desgraça real. Tá? Ela fala, é outra coisa que é a desgraça real. Tudo isso, ela diz, é desgraça para as pessoas que só veem presente, para as pessoas que só veem a vida corpórea, a vida terrena. E aí ela explica para a gente que a verdadeira desgraça está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver a consequência daquele fato. E aí a gente volta aqui agora nos exemplos que a gente trabalhou até agora aqui no Livro dos Espíritos. Então, pensemos, né? A gente tem uma doença do corpo físico, uma doença que está ali instaurada. Essa doença é uma desgraça ou não é? Como que a gente analisa se ela é uma desgraça ou não? Pela consequência. Então, digamos que como consequência dessa doença eu me revolte contra Deus, eu perca a fé na vida, eu comece a maldizer, a maltratar as pessoas, eu me entregue assim de forma a ficar completamente inativo e permaneça fechado para mim mesmo, para o mundo, fechado para as possibilidades de tratamento, enfim, eu me transformo em uma pessoa moralmente pior do que eu era antes da doença. Então, aí, né, a doença me levou a uma desgraça. Mas imaginemos o mesmo quadro de uma doença. Essa doença na qual eu reflito, eu peço toda noite ao meu anjo da guarda antes de dormir para que no desdobramento do meu corpo físico, né, no plano espiritual, eu seja orientado sobre as razões, as causas de eu estar vivendo aquela doença, que eu seja fortalecido, moralmente, inclusive, fortalecido para ter coragem, fé, esperança na cura, né, do corpo físico, inclusive. Que eu passe a ser uma pessoa, por causa daquela doença que chegou, uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que trata os outros de forma melhor, uma pessoa que se aproxima de Deus, que portanto se aproxima também, né? Pelo exemplo aqui que estamos dando, do seu próprio anjo da guarda. Aí então essa doença foi uma desgraça? Não, de modo algum. O espírito progrediu. Como é que ela pode ter sido uma desgraça? Né? É assim para com todas as outras situações que foram trazidas aqui, né? O féretro, a separação pela desencarnação, o credor que bate a porta. Né? Tudo isso encarado pelo ponto de vista da, do progresso do espírito, deixa de ser desgraça e passa a ser um ponto importante na vida do espírito. Ponto importante de progresso. Esse mesmo espírito vai pedir para a gente analisar o contrário. Falar assim, olha, e a alegria? O prazer? Eles são o quê? Vejam que eles podem se transformar em uma desgraça na nossa vida, porque se em prol do prazer eu me transformo em uma pessoa viciada, se eu quero viver a vida só por causa do prazer, né, e me vicio em um certo tipo de prazer, aí então o prazer, que é uma boa sensação para a gente, acaba se transformando, na verdade, em uma desgraça. Alegria é a mesma coisa. Se eu quero viver só a alegria e para viver só a alegria eu não meço as consequências para a minha vida, eu sinto alegria em diversas coisas, mas se eu passo a orientar minha vida só pela alegria, eu deixo responsabilidades para trás, não é assim? Como aquele que não quer o remédio que a gente acabou de ler aqui agora. O remédio não é gostoso, ele não é saboroso, ele não me traz alegria, não me traz prazer, mas ele é necessário. Assim como muitas outras coisas na vida, para se conseguir certas coisas na vida, eu preciso de esforço, eu preciso me mover, e isso me cansa, né? Isso me desgasta. Mas é só através desse esforço que eu consigo coisas nobres, coisas sublimes, coisas elevadas. Então a alegria, o prazer podem se transformar em uma desgraça se a gente analisar as consequências daquilo. Então, nesse sentido,
Essa instrução vai terminar dizendo que ela espera, né, esse espírito vai terminar a sua instrução, melhor dizendo, né, que ela espera que o espiritismo nos esclareça e que nos apresente esses pontos de vista para a gente começar a analisar de forma mais certeira, de forma mais consciente, tudo aquilo que acontece e que a partir dessas análises nós nos tornemos pessoas que são capazes de aproveitar tudo que a vida dá, tudo que a vida apresenta. E isso é importantíssimo, né? A gente vai aproveitar muito melhor se a gente tiver essa visão mais ampla, se a gente tiver essas atitudes proativas de um espírito e não apenas de um ser corpóreo, e aí a gente vai estar se afinizando, né, aí com espíritos que querem o nosso bem. Vamos lá, amigos, questão final, 488, essa não poderia faltar, né? E os parentes e amigos que voltaram ao plano espiritual antes da gente, né? Eles têm maior simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Né? E a resposta é, sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem, né? De acordo com as suas possibilidades, com o seu grau de progresso e tudo mais, né? Então, eles estão sempre ligados a nós, estão sempre próximos da gente e, de acordo com aquilo que podem, sim, nos protegem, né? Velam por nós. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, muito sensíveis. Mas esquecem-se dos que os esquecem, daqueles que os olvidam, né? Então, é uma reciprocidade, né? Então, quando a pessoa desencarna e a gente sente afeição por ela, obviamente a gente não vai esquecê-la. Mas quando é uma pessoa com a qual a gente não tem assim uma relação muito íntima, pode acontecer, né? Desse desligamento, desse afastamento natural, como acontece, exatamente como acontece aqui na Terra, né? Então, estejamos tranquilos, porque a morte, a desencarnação, não é o fim do amor, não é o fim da afeição, não é o fim do carinho, não é o fim da aproximação, da afinidade fluídica, não é o fim do relacionamento bom entre espíritos, né? Inclusive, eu volto agora a citar o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente terminar o nosso estudo de hoje, porque tem um item belíssimo ainda no capítulo 5, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Para a gente fechar essa ideia de que nós precisamos ver a vida terrena sob um outro prisma, que nós precisamos encarar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo, que nós precisamos encarar a vida como sendo nós mesmos espíritos imortais. E aqueles que desencarnam também o são. Precisamos pensar mais do que isso. Precisamos pensar para além disso. A vida do lado de lá é melhor do que a vida do lado de cá. Querer que a pessoa permaneça conosco aqui é querer que ela permaneça num mundo de provas e expiações que vai trazer para ela aflições, sofrimentos, dores. Se ela desencarnou, muito provavelmente, né, porque ela cumpriu a sua missão, ou porque se desviou demais dela. De qualquer forma, no plano espiritual, ela estará lá no plano espiritual, no seu ambiente natural. E é isso que a gente precisa ter em nossas mentes, né? E é isso que essa mensagem essa instrução, melhor dizendo, né, de Samson no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Ele diz para a gente que, em vez de nos queixarmos, que nós precisamos aprender a estarmos felizes quando Deus retira alguém aqui da Terra e devolve ao plano espiritual, porque lá é um ambiente natural, né, como dizíamos, do espírito, que muitas vezes é egoísmo nosso desejar que a pessoa aqui continue. Claro que é. A gente não está aprendendo que vivemos é, presos a um corpo físico, que libertos estamos só do lado de lá. Como desejar que alguém continue numa prisão só para estar perto da gente? Não é melhor que a pessoa esteja liberta e feliz do que estar presa e nos acompanhando, né? Então, sim, existe o luto, existe a saudade, tudo isso existe, mas não pode se transformar em desespero, né? A gente precisa entender que nunca é uma separação eterna. Termino então com algumas palavras do Espírito Sanson.
é, nessa instrução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto, muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Então vejam só, né? É, confirmando no Evangelho segundo o Espiritismo a resposta que Kardec recebe aqui, que apresenta para nós em O Livro dos Espíritos. Os laços de amor jamais são quebrados, jamais são rompidos. As mães que lamentam o retorno de seus filhos ao plano espiritual, claro, a saudade, né? O afeto que sentem e tudo mais, pode trazer esse sentimento de carência, né, da presença da pessoa amada. Mas, por um outro lado, sintam-se alegres, porque apesar de não poder abraçar, de não poder beijar, de não poder fazer aquele carinho, aquele afago, né? De receber, de sentir o filho ali próximo em um corpo físico, é possível senti-lo através de seus pensamentos, através de seus sentimentos. O coração nunca esquece. Oremos pelas pessoas que estão do outro lado, pelos entes queridos. Tratemos essas pessoas com carinho, conversemos com elas em nossos pensamentos, tranquilizando-as, enviando a elas bons fluidos, boas energias. E então, quando a gente menos esperar, a gente está sentindo ali aquela presença amiga e a gente vai ter certeza de que Deus, como sendo um Pai soberanamente justo, bom e misericordioso, permite ainda essas interações entre os dois planos da vida, as interações de amor e que elas prevaleçam em nossas vidas. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia em mais um estudo. A partir não, no nosso próximo encontro a gente começa a estudar a questão dos anjos da guarda, já fundamentada aqui no estudo de hoje. Eu espero que tenha sido agradável e útil a todos que nos acompanharam. Mais uma vez o agradecimento, fraterno abraço e nos vemos em breve. Até logo mais.